Olá, sou Cristiano Menezes e nós vamos dar início agora à segunda parte do curso de criação das abelhas sem ferrão. Bom, nessa parte nós vamos falar especificamente sobre a biologia geral do grupo. Como a gente está tratando de um grupo muito diverso, que vocês já viram isso na primeira parte, muitas das coisas que eu vou falar sempre tem exceções, mas a gente vai trabalhar nas linhas gerais, nas características gerais do grupo que caracterizam esse grupo. Bom, a primeira regra praticamente clara para a maioria das espécies é que a gente tem apenas uma rainha fisogástrica, que é essa daqui que vocês estão vendo na imagem. Ela se caracteriza por ter esse abdômen enorme, então é fácil de diferenciar das outras abelhas. Então ela tem esse abdômen cheio de ovos, por isso que ela tem esse nome de fisogástrica, um abdômen grande, e é o indivíduo responsável pela postura dos ovos. Então, via de regra, nós só temos uma única rainha fisogástrica dentro da colônia. Tá? Algumas espécies podem ter mais de uma. Por exemplo, a Melipona bicolor, conhecida como guaraipo, ela pode ter até 5 rainhas fisogástricas. E eventualmente uma espécie ou outra também tem 2 ou 3 rainhas convivendo juntas ocasionalmente. Mas via de regra, a maioria das espécies, na maior parte do tempo, tem apenas uma rainha fisogástrica botando ovos. As abelhas sem ferrão também têm dezenas ou centenas de operárias que ajudam na construção do ninho, a executar todas as atividades de rotina para a manutenção dessa colônia. Esse número de operárias que convivem nessa colônia varia de acordo com a espécie. Nós temos algumas espécies que podem ter quantidades enormes, como por exemplo a arapuá, que chega a ter 130 mil indivíduos numa colônia. Mas a maioria das espécies de abelhas sem ferrão tem menos. As melíponas têm entre 1.000 e 3.000 indivíduos, a jataí, por exemplo, tem em torno de 3 a 5 mil indivíduos, a escaptotrigona ou a mandaguari tem em torno de 10 mil abelhas dentro de uma colmeia, então é um número aproximadamente padronizado dentro de cada espécie. Uma espécie nunca pode duplicar, triplicar o número de abelhas de uma determinada característica. Isso daqui é mais ou menos constante de cada uma dessas espécies. E são as operárias que fazem todas as atividades dentro do ninho. Assim que elas nascem, elas são branquinhas, como essa daqui que você está vendo. Essa daqui é a abelha canudo que a gente encontra lá na região de Belém do Pará. Ela é mais branquinha assim que ela nasce e ao longo do desenvolvimento dela que ela vai ficando cada vez mais escura. Assim que ela nasce, ela começa a fazer o que a gente chama de trofalaxis, que é a troca de alimento com operárias mais velhas. Mas assim que ela já consegue ter um pouquinho mais de autonomia, ela vai para os potes de pólen, onde ela se enche de alimento. Então o pólen é muito importante nessa fase inicial do desenvolvimento das abelhas, porque elas ainda têm vários processos glandulares internos em desenvolvimento, por isso que ela requer uma quantidade grande de pólen, é uma necessidade das abelhas jovens esse consumo do pólen. Então assim que ela nasce, se ela ingere bastante pólen, bastante alimento, é bastante comum a gente encontrar essas abelhas com o abdômen cheinho, né, desse alimento, e aí ela começa a fazer a primeira atividade, que é produzir o que a gente chama de alimento larval, que mais para frente eu vou mostrar como que elas vão usar esse alimento. Mas depois elas começam a trabalhar nas atividades de manutenção dessa colônia. Então elas ficam primeiro nas atividades internas, como vocês estão vendo aqui, as abelhas vão cuidar da limpeza, da manutenção das células de cria. Depois elas passam para atividades de construção relacionadas a essa área da cria, né? Então vão construir trabéculas, como nesse caso aqui a moça branca está fazendo, vão construir um invólucro dessa colônia, estruturas ali relacionadas ao ninho. Depois, finalmente, elas passam para as atividades de construção de células de cria, de produção de novas abelhas, que é isso daqui que essa abelha está fazendo, construindo uma célula de cria onde a rainha vai botar o seu ninho. Depois, gradativamente, elas vão passando para outras atividades, então elas começam a trabalhar no lixo, construindo as bolinhas, macerando aquele lixo, construindo bolinhas que serão jogadas para fora. Finalmente elas vão jogar essas bolinhas para fora, então é o primeiro contato
com a parte externa do ninho, em que elas vão até o tubo de entrada e vão jogar essas bolinhas para fora. Algumas espécies eventualmente vão fazer voos rasantes, jogando essa bolinha mais para longe, outras simplesmente chegam na porta e jogam para fora e retornam. Então esse é o primeiro contato que uma abelha vai ter com a vida externa, isso mais ou menos por volta de 20 dias de vida. E por fim, ela vai executar a atividade de guarda, então ela fica geralmente na entrada da colônia ou do lado de fora da colônia, executando uma atividade de guarda. E a última tarefa que ela vai executar, aqui no caso a jataí, né, fazendo essa atividade de guarda, e a última tarefa que essas abelhas vão executar é a busca de alimento. Então aqui vocês estão vendo uma jataí da terra buscando néctar na flor, ou então o pólen. Então essas são as últimas atividades que as abelhas vão fazer na vida de 20 dias para frente. Em geral, uma operária vive 40, 45 dias. Obviamente no inverno, quando elas reduzem bastante as atividades externas, esse tempo de vida pode se prolongar, vivendo até 60, 70 dias. Mas de uma forma geral, elas vivem em torno de 40, 45 dias. Isso significa então que a metade da vida delas, elas passam fazendo atividades internas dentro da colônia e a outra metade elas vão fazer as atividades externas. Por que elas deixam para fazer as atividades externas no final da vida? Porque são as atividades mais arriscadas, é onde ela corre efetivamente o risco de morrer, de ser predada, de não retornar para a colônia. Então ela executa uma série de atividades importantes na primeira fase da vida e deixa para fazer as atividades mais arriscadas na segunda metade da vida delas. Bom, e como é produzida uma nova abelha? Como surge uma nova abelha dentro da colônia? Então é isso que a gente vai explicar um pouquinho agora, como que funciona essa alimentação dessas larvas, essa produção de novas abelhas. Bom, primeiramente as operárias vão construir um copinho com uma mistura de cera com resinas de plantas, que a gente chama de cerume. Então é um material maleável que as operárias vão moldar e vão fazer esse copinho. Em seguida, operárias vão trazer o alimento larval. Lembra que eu falei lá no comecinho que várias operárias guardam esse alimento no abdômen? Então, próximo dessa área da cria, vão ficar várias operárias cheias de comida no abdômen e gradativamente, uma a uma, elas vão colocando esse alimento líquido dentro desse copinho. Então é isso daqui que vocês estão vendo. É um alimento líquido, essa é uma informação muito importante de ter em mente, porque como esse alimento é líquido, a gente tem que ter cuidado para não bater na colônia, para esse alimento não balançar e não tombar os ovos. Depois a rainha vai botar o ovo sobre esse alimento larval líquido, as operárias vão fechar essa célula de cria e aqui a gente tem o que a gente chama de célula de cria. Esse é um ponto muito importante da gente lembrar em comparação com as outras abelhas parentes das abelhas sem ferrão, as abelhas africanizadas e as mamangavas, por exemplo. Nas abelhas sem ferrão, todo o alimento que esse ovo vai receber já está dentro da célula de cria. Essa é uma diferença muito importante com as abelhas africanizadas, que vão dar a comida para as larvas depois que o ovo nasce, gradativamente à medida que essa larva vai crescendo. Então essa é uma diferença muito importante das abelhas sem ferrão. Todo o alimento é dado antes dessa larva nascer. Bom, desse ovo vai nascer uma larvinha e essa larvinha vai começar a se alimentar desse alimento até que ela termina de comer todo o alimento na célula de cria. Nesse momento, ela vai sofrer a metamorfose e vai se transformar em pupa. E depois da pupa, esse indivíduo vai nascer, as operárias vão abrir as operárias externas vão abrir esse casulo e essa operária vai nascer. Então é assim que nasce uma abelha. Esse ciclo gira em torno de 30 a 35 dias, varia bastante de acordo com a espécie. Bom, aqui vocês estão vendo como que é esse processo na vida real. Então é uma filmagem da urussu amarela, a Melipona flavolineata, uma abelha lá de Belém. Então aqui vocês estão vendo uma célula de cria em processo de construção. Observem que as operárias estão se aproximando e apertando o abdômen, vocês vão ver o abdômen delas murchando, tá vendo aqui? Isso significa que ela está regurgitando aquele alimento que estava estocado dentro do abdômen. Então várias operárias vão participar desse processo. A rainha está aqui,
fazendo todo o ritual, secretando feromônios, né, que vão estimular as operárias a começar esse processo. A gente repara que tem várias operárias em torno, fazendo o que a gente chama de corte à rainha. E assim vai, várias operárias inspecionando as células, colocando alimento ali dentro. Bom, aqui a gente está vendo agora uma operária que vai botar um ovo. Então, uma novidade importante é que operárias também botam ovos. Conseguiram ver lá? Dentro da célula tinha um ovo e agora essa rainha se aproxima. Esse é um ovo que a gente chama de ovo trófico. A função dele é alimentar a rainha. Então a rainha comeu o ovo, ela também come um pouquinho do alimento larval e aí em seguida ela senta na célula de cria e vai botar o seu ovo. No caso da melípona, ela demora alguns segundos para botar o ovo, como vocês estão vendo aqui. Ela vai apertar, comprimir esse abdômen até que o ovo seja botado. Tá lá terminando o processo de postura. Em algumas espécies esse processo é bem rápido, mas nas melíponas é lento. Vocês conseguiram ver o ovo lá dentro e agora uma operária vai sentar sobre essa célula e vai fechar essa célula de cria. E assim elas vão fazendo gradativamente. Então aqui a gente tem uma outra em construção, aqui em cima tem outra e gradativamente ela vai fazendo uma a uma. Nas melíponas elas botam em torno de 25 a 30 ovos por dia. Isso varia também muito de acordo com a espécie e também com a força da colônia. Colônias muito fortes de melípona podem chegar a botar 60, 70 ovos por dia, não mais do que isso. Outras espécies já botam muito mais. A arapuá, por exemplo, pode botar 1000 ovos ou até mais ovos por dia. Então isso varia muito de acordo com a espécie e é determinante no tamanho da população dessas espécies. Bom, agora eu vou explicar um ponto muito importante da biologia das abelhas sem ferrão que faz toda a diferença no manejo. Então prestem bastante atenção nessa parte, porque entender isso é o que vai fazer toda a diferença na hora de multiplicar as colônias com sucesso ou não. Bom, imaginem que essa colônia começou a botar os ovos dela agora. Então a gente tem lá no final, no fundo da caixa, ela vai começar a botar a primeira célula de cria. E gradativamente elas vão construindo novas células de crias, uma do lado da outra, certo? E assim elas fizeram o primeiro favo de cria. Logo que esse favo já está pronto, elas vão começar o segundo favo de cria. Então elas começam a construir sempre no centro para a periferia. E gradativamente vão crescendo esse ninho, formando então vários favos de cria, um sobre o outro. Uma coisa muito importante, sempre tem um espaço entre eles, que é para as abelhas poderem circular. Então um erro muito comum de iniciantes é colocar um favo sobre o outro. Isso daqui impede que as abelhas limpem essa estrutura e também, quando essas abelhas forem nascer, impede que elas nasçam, porque tem um favo grudado ali em cima. Então esse espaço é muito importante a gente deixar para as abelhas nascerem. Se eventualmente durante o manejo um favo for comprimido sobre o outro, é importante separar e colocar umas bolinhas de cera entre eles para poder ter esse espaço. Mas vamos lá, agora a gente tem esse ninho crescendo, né? Imaginem que essa colônia começou a botar agora. E assim por diante ela vai crescendo. Aqui no centro eu tenho e embaixo eu tenho as células de crias mais velhas, onde eu tenho larvas que já terminaram de se alimentar. À medida que eu vou para a periferia, eu tenho larvas um pouco mais jovens, certo? Porque ela começou a botar lá no meio, então gradativamente eu tenho aqui na ponta os ovos mais novos. E aqui em cima a gente vai ter os ovos recém-botados que ela acabou de colocar. Então aqui são o favo de cria mais novo que a gente tem nesse ninho como um todo. Até que ela chega no topo da caixa, ou se for uma caixa muito grande, geralmente ela isola esse topo e volta lá para baixo. Aqui na parte de baixo, a gente já vai ter células de cria nascendo, então lembram que essas são as mais velhas, essas células aqui já nasceram, essas do meio, e à medida que eu vou para a periferia, eu vou ter
novas células de cria onde estão nascendo novas abelhas. Tá certo? Então, uma peculiaridade muito importante das abelhas sem ferrão é que depois que uma abelha nasce, elas destroem as células de cria. Isso é diferente das abelhas africanas, que simplesmente limpam a célula de cria e reutilizam. No caso das abelhas, isso não acontece, das abelhas sem ferrão, isso não acontece, elas vão destruir e vão recomeçar a postura aqui embaixo. Então vamos lá. Começou a botar os ovos aqui embaixo. A rainha que estava lá em cima botando vai descer e vai iniciar esse processo de postura aqui embaixo e o ciclo vai ser retomado. Estão vendo? Então, à medida que esses favos novos vão avançando, os favos velhos vão nascendo e elas vão removendo, fazendo a dinâmica dessa célula de cria. E aí vão repetir todo o processo, subindo novamente até chegar lá em cima, na mesma situação, e retomar de novo a postura aqui embaixo. E retomando a postura aqui embaixo, até que a gente chega nesse ponto. Esse ponto é muito importante de vocês terem em mente. Imaginem, vamos voltar aqui a alguns slides. Se eu quisesse fazer a divisão dessa colônia aqui, eu tenho lá em cima os ovos, as larvas e aqui embaixo as pulpas. A rainha está lá em cima botando. Então eu abri a caixa, eu vejo isso daqui por cima. Ovos estão lá em cima, certo? Imaginem eu separar isso daqui. Isso daqui, gente, é tudo grudado. Tem um monte de trabéculas que são bastante fortes. Então elas é uma estrutura unida. Para eu separar isso daqui, vai ser um dano muito grande da colônia. Além disso, lembrem-se que eu falei lá no começo, o alimento larval é líquido, então o ovo está boiando sobre esse alimento. Qualquer batida ou movimentação nessa parte de cima, esses ovos vão tombar e não vão nascer. Então essa é uma situação em que não é aconselhável fazer a divisão. Se eu cheguei, abri a colmeia e vi essa colônia nessa situação, se eu esperar mais 15 dias, o que vai acontecer? Essa rainha vai ter descido, vai ter iniciado a postura lá embaixo e mais ou menos 15 dias depois, ela já vai estar nessa situação. Veja que entre o favo novo, primeira coisa importante, o favo novo está lá embaixo, os ovos estão lá embaixo. Então, eu não vou mexê-lo neles. Eles estão lá embaixo, eu não vou precisar de pegá-los, que isso aqui é a parte mais sensível, que tem o alimento líquido, os ovos boiando por cima. Aqui nessa parte de cima, eu só tenho pulpas ou larvas que já estão se alimentando e já comeram a maior parte do alimento. Então essa parte é bem resistente. E o mais importante de tudo, entre a parte de cima e a parte de baixo, eu tenho um vazio, que é a estrutura que as operárias estão removendo para abrir espaço para a nova frente de postura que está subindo. Então eu consigo facilmente separar essa parte de cima da parte de baixo. Conseguem perceber isso? Vejam aqui como é que a gente faria então a divisão. A gente pegaria a parte de cima, a parte de baixo ficou intocada. Nós não mexemos nos ovos. Então a mãe continua com os ovos intocados, geralmente com a maior quantidade de operárias, porque elas ficam nessa parte de baixo quando a gente abre a colônia. Então, essa mãe, ela está bem saudável, bem forte, intacta, sem danos à colônia. E a parte de cima vai para uma nova caixa, onde a gente vai formar essa colônia. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre esses detalhes na parte sobre as técnicas de criação. E a rainha? Onde estará a rainha? A rainha, gente, sempre fica junto com os ovos, onde ela está botando. Então, na maioria das vezes, quando a gente faz esse processo de divisão, a rainha fica na parte de baixo e é importante que ela fique aqui, porque ela vai dar continuidade ao crescimento dessa colônia. E a colônia mãe, a gente nunca quer perder. Então é importante que ela fique com a rainha fisogástrica, com a rainha que estiver botando. Eventualmente, ela pode estar
pendurada na parte de cima. Então, quando a gente for fazer a divisão, tem sempre que dar uma olhadinha para ver se a rainha não está indo junto. Se ela estiver, basta pegá-la e colocar na parte de baixo de volta, facilmente, não tem nenhuma dificuldade de se fazer isso. Bom, então vocês já entenderam agora como é essa dinâmica de crescimento da colônia, como uma operária nasce, como nasce uma abelha, mas como é que a gente vai saber se essa operária, se esse ovo vai dar origem a uma operária ou a um macho? Então, nas abelhas africanizadas, a gente tem células de cria de tamanhos diferentes. A célula de cria grande é usada para os machos. A célula de cria pequena é usada para as operárias. Nas abelhas sem ferrão não existe essa diferença. Nascem machos ou operárias em qualquer célula de cria, do mesmo tamanho. Então não dá para a gente saber se vai nascer macho ou operária olhando só por fora, como acontece no caso das abelhas africanizadas. No caso das abelhas sem ferrão, elas podem nascer de qualquer lugar. Mas como que a gente vai saber se nasce macho ou nasce operária? Bom, é muito simples. Em todas as abelhas isso acontece. E na verdade em todos os himenóptera, que são as abelhas, as formigas, as vespas. Quando a gente tem um ovo não fecundado, ou seja, quando a rainha bota um ovo sem botar junto um espermatozoide, a gente vai ter um macho. Então o macho, ele não tem pai, ele é filho só da rainha. É como se a rainha, no processo de produção dos seus óvulos, separasse só metade dos seus cromossomos e formasse um macho a partir dessa metade dela. Então o macho não tem pai, ele é filho somente da rainha. No caso das abelhas sem ferrão, operárias também podem botar ovos. Mostrei para vocês já no vídeo que operárias podem botar ovos tróficos, que são usados para alimentar a rainha, mas também elas podem botar ovos reprodutivos, que vão dar origem a machos. Então, operárias de abelhas sem ferrão, da maioria das espécies, pode sim se reproduzir e gerar machos. E quando vai nascer uma operária? Uma operária vai nascer quando a rainha bota o ovo junto com os espermatozoides. Aí esse espermatozoide vai fecundar o ovo e aí a gente vai ter uma fêmea, que vai ser ou uma operária ou uma rainha. Tá claro? Então, resumindo, machos são originados de ovos não fecundados, fêmeas, rainhas ou operárias, vão nascer de ovos fecundados, o que a gente chama de ovos 2Ns, que vão formar as fêmeas dessa colônia. Tá certo? E como são produzidas novas rainhas? Então a gente já sabe como são produzidas operárias, já sabe como diferenciar machos e fêmeas, mas e como são produzidas novas rainhas? Então aqui a gente está vendo uma rainha de escaptotrigona, uma pulpa de uma rainha, e aqui uma pulpa de operária. Então, no caso da maioria das espécies, o que diferencia as duas são fêmeas, né? Já mostrei isso no slide anterior, mas o que diferencia, o que faz uma operária virar, uma fêmea virar operária ou rainha, é a quantidade de alimento que ela come. Se ela comer pouco, ela vira operária, se ela comer muito, ela vira rainha. Simples assim. Ou seja, se eu pegar 1000 larvas fêmeas e der um monte de comida para elas, todas vão virar rainhas. Isso para a maioria das espécies. Em algumas espécies é 2 vezes mais, outras espécies 3 vezes mais. A espécie que eu conheço que tem uma diferenciação maior entre o que uma operária come e o que uma rainha come é a jataí. A rainha come 8 vezes mais do que a operária. Bom, na vida real, como que isso funciona? Elas fazem células reais, que a gente chama, geralmente na borda dos favos, na parte externa da cria. A gente consegue diferenciá-las facilmente. Essa daqui é uma célula de cria de rainha de mandaguari, então ela é bem maior, geralmente em torno de 6 vezes maior do que uma operária, uma célula de operária, e aqui a gente está vendo a célula de operária. Então vejam como é diferente o tamanho e obviamente essa célula de rainha vai receber mais alimento. E aqui, depois de um tempo, depois que essa célula já amadureceu,
a gente vai ter ela nessa característica, elas vão remover a cera que tem em volta, e isso daqui é o que a gente encontra facilmente fácil de diferenciar. Aqui a gente tem uma célula real e aqui uma célula de operária, então daqui vai nascer uma rainha com certeza e aqui vai nascer uma operária com certeza. Obviamente a gente tem algumas exceções, eu não vou entrar em detalhes para não confundir vocês, mas quando a gente for fazer divisão dessas espécies, a gente que usam célula real para produzir rainha, a gente precisa encontrar uma célula real com essa característica, que esteja já clara, ou seja, isso significa que aqui dentro tem uma pulpa que já terminou de se alimentar e está prestes a nascer. Se a gente faz uma divisão com uma célula nova, essa rainha vai demorar muito tempo para nascer. Então o ideal é procurar células reais com essa característica, ressecada, que é esse favo velho que a gente fala, que ele já está prestes a nascer. E aí dali vai nascer uma rainha virgem que vai iniciar o processo de reprodução. Algumas espécies têm umas peculiaridades bastante interessantes. Eu vou comentar uma delas porque realmente é um fato bastante bizarro no mundo das abelhas sem ferrão. Algumas espécies fazem essa estrutura que a gente chama prisão de rainhas. Elas mantêm uma rainha virgem presa lá dentro. Depois que essa rainha nasceu, elas constroem essa estrutura e mantêm a rainha presa lá dentro. E essa estrutura tem um pequeno orifício por onde somente as operárias conseguem passar para poder alimentar essa rainha. Isso daqui funciona como um estepe. Elas mantêm a rainha virgem presa lá dentro durante vários dias, durante semanas até, na eventualidade de precisarem dessa rainha. Se elas precisarem, elas vão abrir essa prisão e aí a rainha vai ser liberada. Então aqui vocês estão vendo uma prisão da abelha mirim, né, que foi aberta, e lá dentro a gente tem uma rainha virgem madura, pronta para iniciar o voo nupcial e reativar a postura daquele ninho, caso seja necessário. Se não for necessário, ela fica mantida presa dentro dessa estrutura durante semanas. Bom, um grupo muito interessante que tem uma biologia muito diferente das demais abelhas sem ferrão e com uma característica muito interessante é o grupo das melíponas, que é a uruçu, a mandaçaia, a tiúba, que são as melíponas, essas abelhas de grande porte, muito criadas para mel. Essas abelhas têm um sistema de produção de rainha muito peculiar. A primeira diferença que a gente nota é o tamanho das rainhas. Lembro que nos outros grupos que eu mostrei, a rainha é bem maior do que as operárias. Nesse caso, as rainhas são menores. Essa daqui é a melípona melanoventer, a uruçu da bunda preta, uma abelha da região amazônica. Veja a diferença da operária para a rainha. A rainha é pequena, a operária é grande, robusta. Além de diferenças morfológicas, o tamanho das rainhas é menor. Mas o ponto mais interessante é que nascem muitas rainhas. A gente não sabe ainda por quê, e existem algumas hipóteses para explicar como que elas fazem isso, mas o fato é, e o que vocês têm que ter em mente, é que nascem muitas rainhas. Todas essas marcadas com Q, que vocês estão vendo aqui, são rainhas que vão nascer desse pequeno pedaço de favo. Então, nesse grupo, essa é a característica, elas produzem muitas rainhas. A principal hipótese é que exista um sistema genético e alimentar que juntos coordenam essa produção de rainhas. Mas o fato é que sempre vão nascer muitas rainhas. Então, para a prática, para a criação dessas abelhas, é diferente das outras que a gente tem que preocupar e procurar a célula real. Nessas aqui a gente não precisa se preocupar, que elas sempre têm rainhas o suficiente para produzir uma nova colônia. E o que elas fazem com esse tanto de rainha? A maioria dessas abelhas, dessas rainhas, são mortas pelas operárias. A partir de 2 dias elas já estão maduras e aí as operárias vão lá e matam essas abelhas. E recentemente o pessoal descobriu que elas também podem sair das colônias e invadir colônias órfãs. Então uma rainha produzida em uma colônia pode
eventualmente escapar desse ataque das operárias e ocupar uma outra colônia que esteja órfã, que esteja sem própria rainha. Ela pode entrar nesse ninho e iniciar a postura e realmente dominar aquela colônia. Mas isso não é o que acontece na maioria das vezes. A maioria delas são mortas e jogadas depois para fora da colônia. E ninguém sabe explicar direito por que elas fazem isso, porque é um desperdício de energia muito grande. Você dá comida para essas larvas, você usa todo o seu estoque de alimento e no final das contas você mata essas rainhas. Não sabemos ainda explicar por que elas fazem isso, mas é uma das características importantes e interessantes desse grupo. Mas agora vamos supor que essa rainha encontrou uma colônia órfã. Então a rainha mãe morreu por algum motivo, ou a gente fez uma divisão, por exemplo, da colônia, e uma das filhas está órfã, não tem uma rainha mãe. O que vai acontecer? 1 ou 2 dias depois que essa rainha nasce, ela vai expandir o abdômen dela, vai inflar esse abdômen e vai começar a secretar feromônios. Aí as operárias vão tentar matá-la. É uma estratégia que os operários sempre adotam, é correr atrás, morder e perseguir essa rainha. Isso é uma forma de testar se essa rainha ela está saudável, se ela é boa, se ela é apta a tocar aquela colônia. Depois de escapar desses ataques, ela expande o abdômen fortemente e se ela sobrevive aos ataques, ela vai dominar essa colônia. A partir desse momento, as operárias param de tentar matá-la, param de persegui-la e ela vai se tornar a rainha virgem dominante. Virgem, lembre-se, ela ainda não fez o voo nupcial. Então, nesse momento, ela está secretando feromônios e toda a colônia começa a ter uma organização social para atrair os machos que estão no ambiente. Então, gradativamente, os machos vão vir de todas as partes que tem ao redor da colônia e vão se agregar, geralmente na porta ou próximo daquela colônia que tem uma rainha virgem que vai fazer o voo nupcial em breve. Depois essa rainha vai realizar o voo nupcial, então ela sai voando com vários machos correndo atrás dela e apenas um macho vai copular com a rainha. Nesse caso que vocês estão vendo, é um macho da Mandaguari e uma rainha virgem de Mandaguari copulando. Depois que esse macho copula, aqui a gente está vendo o ventre dessa rainha que era virgem após a cópula. Então, quando ela retornou do voo nupcial. E aqui vocês estão vendo duas estruturas. Isso daqui é a genitália do macho. Então, o macho copula, ele perde a genitália dele, cheia de sêmen. Esse sêmen é bombeado para dentro da rainha. E esse plug que a gente fala, ele impede que outros machos copulam. Obviamente, como eu disse, sempre tem exceções. A Melipona seminigra, que é a urussu boca de renda, ela pode copular com mais de um macho. É uma das exceções. Mas a maioria copula com um único macho. E essa daqui é a razão. Porque ele deixa o plug grudado na rainha e não permite a cópula com outros machos. Bom, depois da cópula, todo o sêmen vai migrar dentro da rainha e ela vai estocar ele dentro de um órgão. Isso daqui é o abdômen de uma rainha após a cópula. Então a gente abriu o abdômen, fez realmente uma cirurgia, uma dissecção. E isso daqui é um órgão que chama espermateca. Nesse órgão ela vai estocar todo o sêmen que esse macho ofereceu para ela. Ou seja, a rainha vai voar uma única vez na vida, copula com um único macho e guarda todo o sêmen, todos os espermatozoides desse macho dentro dessa estrutura, desse órgão que a gente chama de espermateca. E esses machos esses espermatozoides ficam circulando ali, né, sendo mantidos vivos pela própria rainha ao longo de toda a vida dela. Para vocês terem uma ideia, essa rainha dura mais ou menos 2 a 3 anos em média e ao longo de toda a vida dela, ela vai precisar de usar esses espermatozoides gradativamente. Toda vez que essa rainha for botar um ovo, ela vai secretar alguns espermatozoides junto com esse ovo e vai fecundar o ovo para produzir uma fêmea, como vocês já viram nos slides anteriores. E aí, finalmente, ela vai retomar o ciclo de crescimento dessa colônia. Então aqui ela vai desenvolver
o abdômen e iniciar a postura. No caso das melíponas, esse processo é bem rápido. De uma colônia órfã até o início da postura, geralmente dura em torno de 6 a 10 dias, porque o ciclo de desenvolvimento das rainhas é muito acelerado. Em outras espécies isso pode demorar um pouco mais, mas o fato é que depois que ela inicia a postura, ela vai retomar o ciclo de desenvolvimento dessa colônia e aí as operárias que nascerem vão desempenhar todas aquelas funções que a gente descreveu anteriormente. Então, esse é mais ou menos o ciclo de vida de uma colônia. É muito importante que vocês entendam e tenham em mente essas informações na hora de manejar as abelhas. Sabendo um pouco sobre a biologia do grupo, a gente consegue ter uma prática mais eficiente, oferecer para a colônia aquilo que ela está precisando, na hora que ela está precisando. Então, conhecer a biologia das abelhas é muito importante para manejar bem essas abelhas. E como eu falei, é uma biologia muito peculiar em relação às outras abelhas, que as tornam muito interessantes. Tem muitas espécies com características específicas bastante peculiares, muitas delas bizarras. Nós não vamos entrar nesses detalhes porque são características individuais. Isso daqui vale para a maioria das espécies que a gente cria do ponto de vista comercial, do ponto de vista econômico. Tá bom? Bom, muito obrigado pela atenção. Aguardo vocês na terceira parte desse curso. Um abraço.